Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar fazendo a configuração do React Navigation no nosso aplicativo e também criando um Drawer Navigation para a gente conseguir ter navegações aqui utilizando esse efeito de menu lateral. Beleza? Então, bora pro código. Bom pessoal, vamos iniciar aqui então a implementação do nosso Drawer Navigation. Inicialmente aqui eu criei um aplicativo utilizando o React Native CLI. E o que eu fiz aqui foi só limpar esse primeiro arquivo aqui, né, que é o arquivo inicial do nosso app, tirando um pouco das utilizações que tem aqui, só para ficar um arquivo um pouco mais limpo. Então vamos lá. Começando aqui, a gente vai vir aqui na documentação do Drawer Navigation. Eu vou deixar o link para vocês aqui, todos os links, né, do passo a passo que a gente for fazendo aqui, porque a configuração do React Navigation ela pode parecer um pouco complexa, enjoada de fazer, mas vocês vão ver que seguindo aqui a documentação direitinho não tem muito segredo não, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente for já vir direto aqui na documentação, ele vai falar para a gente aqui que antes da gente instalar o React Navigation.drawer, a gente tem que fazer a configuração do React Navigation.native. Então, antes de partir para o Drawer em si, a gente vai fazer essa configuração do React Navigation.native. Vocês podem clicar nesse link aqui que ele vai te enviar direto para essa parte inicial de configuração aqui. Então, seguindo aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o React Navigation.native. Então, se você está utilizando o npm, tem como você fazer o npm install, né? Ou, no meu caso aqui, eu estou usando o yarn, eu vou fazer pelo yarn mesmo. Então, vou copiar esse código aqui, esse comando, vou vir aqui no meu terminal, vou colar ele e vou instalar. Já instalou aqui. E enquanto a gente... E aí a gente pode seguir aqui, né? A instalação foi até bem rápida, na verdade. Seguindo aqui, a gente vai ter que instalar uma outra dependência que ele precisa, que é o React Native Screens e o React Native Safe Area Context. Aqui vai ter o código para, se você está utilizando o Expo, você pode copiar aqui e utilizar esse comando aqui. E para mim, que no caso seria o meu caso, que estou usando o React Native CLI, um pouco mais para baixo aqui vai ter o comando de instalação utilizando, né, o yarn ou o npm. Vou copiar aqui a parte do yarn, vou vir aqui, vou instalar ele. Beleza, já instalou aqui, sucesso. Volto aqui. Seguindo aqui, ele vai pedir pra gente, dentro da nossa pasta iOS, a gente rodar um pod install. Então o que eu posso fazer é vir aqui, eu vou navegar para minha pasta iOS, cd iOS, e vou rodar um comando aqui, pod install. Que aí ele vai linkar essas dependências que a gente instalou na parte nativa do nosso app, que no caso aqui seria a parte do iOS, né? Beleza. Feito isso, a gente também tem uma configuração para a parte do Android. Então eu vou estar mostrando aqui como faz no Android, só seguir esse passo a passo, não vai ter problema, se você está rodando o seu app aí no Android, beleza? Ele fala pra gente que a gente tem que ir dentro do arquivo main activity e adicionar esse trecho de código aqui. Então eu vou copiar ele aqui, vou voltar aqui no meu código, dentro de Android eu vou ir dentro de app, src, main, java, e aqui vai ter o main activity. Então eu vou abrir aqui, dentro da classe main activity eu vou colar aquele código. Então é bem importante, né, que vocês prestem atenção para não colar esse código dentro de um outro comando que está aqui, dentro de uma outra função que está aqui. Tem que ser dentro da classe main activity. Então eu vou vir aqui embaixo, vou colar ele aqui, deixa eu só identar ele aqui. Beleza. E voltando aqui, a gente tem que também fazer a importação do android.os.bundle dentro daquele mesmo arquivo. Então eu vou copiar esse import, vou vir aqui na parte de imports, né? Eu vou fazer o import desse código. Posso salvar
Seguindo aqui, a gente já vai partir, né, para a parte de criação do nosso Navigation Container. Então, antes disso, eu vou vir aqui, eu vou parar o meu Metro, meu servidor que está rodando. É importante que vocês façam isso, tá, pessoal? Toda vez que a gente faz instalação, principalmente relacionada à parte interna do nosso app, seja na parte do Android, seja na parte do iOS, quando a gente faz mudanças no código interno, é sempre importante que você restarte o seu servidor, né? Limpa o cache, desinstale o seu app do seu emulador, do seu celular, para que a gente não tenha nenhum problema depois. Então a gente pode limpar o cache rodando o comando yarn start, e aqui eu vou colocar um reset -cache. Vocês vão ver que ele vai demorar até um pouco mais para rodar, porque ele vai limpando os caches aqui pra gente. Aqui eu vou novamente rodar um pod install, né, só para garantir, dentro da minha pasta iOS. Beleza, terminou. Vou dar um cd -- para me voltar para a raiz do meu projeto e vou rodar o yarn iOS. Antes de eu colocar esse comando para rodar, só vou vir aqui no emulador, vou fechar esse app meu que já estava rodando aqui, vou vir aqui e vou remover ele. Beleza, aí eu posso rodar meu yarn iOS. Então aqui ele vai fazer a instalação novamente do meu app aqui. Beleza, rodou o app de novo, tudo certo, não deu nenhum erro na parte de instalação. Voltando aqui para a parte de documentação, ele fala para a gente que a gente tem que envolver todo o nosso aplicativo por um Navigation Container. Isso vai permitir que a parte de navegação do nosso app enxergue tudo que está dentro do nosso app. Inclusive as telas que a gente for criando depois, toda a parte de navegação, todos os componentes. Então, ele indica que a gente faça essa inserção do Navigation Container no nosso arquivo principal do nosso aplicativo. Também é possível você colocar essa tag, né, Navigation Container, dentro do seu arquivo de rotas, que vai ter ali todas as rotas do seu aplicativo, todas as telas, as screens, né? Mas eu particularmente eu gosto de já colocar no meu arquivo principal, porque, né, quando o app abrir, vai ser o arquivo que ele vai acessar, dali vai partir para tudo que está dentro do meu app, então eu já garanto que o meu Navigation vai estar enxergando tudo que tem dentro do meu aplicativo. E também é bem importante, né, pessoal, que a gente não use isso mais de uma vez, que a gente não faça empilhamento de Navigation Container dentro do nosso código. Então, se você colocou o Navigation Container no seu arquivo principal, não faz muito sentido você ir novamente colocar ele envolvendo as suas rotas lá. Pode colocar num lugar só, que esteja num lugar que ele vai enxergar tudo que está dentro do seu aplicativo. Eu vou aproveitar aqui e copiar esse import aqui, então. Vou voltar aqui, indo no meu arquivo app.txt, que é o meu principal arquivo, né? Meu primeiro arquivo. Vou fazer a importação dele. Deixa eu ver só se eu copiei. Vou fazer a importação dele. E aqui eu vou envolver o meu aplicativo com ele. Então eu vou abrir tag aqui. Eita, pera aí que eu tô errando os comandos aqui. Beleza. Posso salvar. E voltando aqui, essa parte aqui a gente já terminou. A gente pode voltar aqui novamente para a parte do Drawer. Descendo aqui, ele vai falar com a gente que a gente pode fazer a instalação já do Drawer, né? Se a gente fez aqueles passos anteriores. Então eu vou copiar aqui esse comando yarn add react navigation /drawer. Vou fazer a instalação aqui. Beleza. E aqui ele fala que a gente tem mais dependências para instalar, que no caso são o React Native Gesture Render e o React Native Reanimated. Aqui é o código para quem está utilizando o Expo e aqui para quem está utilizando o React Native CLI. Vou copiar aqui a parte do CLI. Vou voltar aqui, colar,
Beleza, fiz a instalação. E aqui ele fala que a gente tem que seguir alguns outros passos de configurações internas quando a gente depois que a gente faz a instalação desse React Native Gestory Render, que aqui vai ter o link para a gente fazer esses passos. Então só você clicar aqui, ele vai te levar para esse tutorial aqui. E basicamente o que ele fala aqui, você tem que fazer a instalação do React Native Reanimated, a gente acabou de fazer. E dentro do seu arquivo babel.config.js, você tem que adicionar esse plugin aqui. Então a gente vai copiar essa parte desse plugin. Vou voltar aqui no meu código. Na raiz do meu código aqui eu vou ter o meu arquivo Babel. Vou vir aqui dentro dele e vou colar aquilo que eu copiei lá. E no caso aqui, pessoal, tem esses 3 pontinhos, né? É como se a gente já tivesse outros plugins aqui no nosso aplicativo. Se fosse o caso, eu só iria adicionar no final desse array aqui esse novo plugin do React Reanimated. Mas como não é o caso, eu posso deixar somente ele aqui. Somente ele aqui numa linha, que a gente só vai ter ele mesmo. Beleza. Voltando aqui, feito isso, aqui para baixo a gente não precisa mexer em mais nada. Vou voltar aqui para minha parte do Drawer. E ele fala aqui que no meu principal arquivo do meu sistema, do meu aplicativo, eu tenho que fazer o import nele do React Native Gestory Render. Então eu vou copiar esse import, vou voltar aqui. Meu principal arquivo aqui, né? Meu arquivo principal é o app.txt. Então eu vou vir nele aqui e fazer esse import. Vou colocar esse import aqui no início do meu aplicativo como primeiro import, só para garantir que a gente não vai ter nenhum problema do app não reconhecer, né, essa parte nossa de importação do React Native Gestory Render. Feito isso, posso salvar. Voltando aqui, novamente eu vou rodar o meu pod install, né, para ele linkar essas dependências. E aí aqui a gente já vai partir para a parte de criação do nosso Drawer Navigation. Beleza, pessoal, app rodando novamente. Então a gente pode vir e começar a criar a nossa parte de navegação aqui no Drawer Navigation. Se a gente vier aqui na documentação, a própria documentação traz um exemplo inicial aqui de uma configuração do Drawer. A gente vai seguir o nome dessas classes aqui, só para a gente ter um exemplo, né, inicial. A diferença é que eu vou separar esses arquivos. Aqui ele está fazendo em um lugar só, esses arquivos. Vamos fazer de uma forma um pouco mais organizada aqui dentro do nosso código, separando a parte de home, de notification e a nossa parte de rotas aqui. Beleza? Então, voltando aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta. E dentro dessa pasta eu vou ter um arquivo eu vou ter outra pasta chamada routes e um arquivo chamado routes.js, que seria o nosso arquivo de rotas. Então eu posso vir aqui para simplificar e eu vou ter uma pasta src. Dentro de src eu vou ter uma outra pasta chamada routes e dentro de routes eu vou ter o meu routes.js. Beleza, ele já criou aqui para mim, seguindo a hierarquia. A primeira coisa, eu vou fazer o import do meu Drawer Navigation. Então, import from arroba React Native Navigation, né, Drawer, com as aspas aqui, e de dentro dele eu vou pegar o meu Create Drawer Navigation. Vou criar uma const aqui para mim fazer a criação do meu Drawer. Então eu vou chamar de Drawer é igual a Create Drawer Navigator. Vou fazer a criação aqui da minha função, já exportando ela. Então export function router
Dentro aqui eu posso dar um return. E aqui eu vou criar o meu navigator. Então eu vou ter um drawer ponto navigator. Dentro desse drawer navigator, eu vou acessar as minhas screens que vai estar no meu menu lá de drawer. Então eu já vou fazer a criação aqui dessas screens, seguindo inclusive o exemplo aqui, que a gente vai ter uma screen home screen e uma notifications screen. Eu vou vir aqui, eu vou criar dentro de src uma nova pasta chamada screens, e dentro de screens eu vou ter dois arquivos, né, que seria o meu arquivo de home screen e o meu arquivo de notification screen. Então vou ter o meu home screen.js, e dentro de screen também eu vou ter o meu notifications screen. Ele criou a home como pasta, então deixa eu só deletar aqui e recriar ela de novo para ficar certo. Home screen. Beleza. Vou aproveitar aqui e vou copiar esse componente aqui, que ele já deixou para mim aqui. Espera aí só um minuto. Posso copiar direto aqui. Beleza. Aqui, né, eu tenho que ter a exportação dele, porque a gente não está fazendo o mesmo arquivo lá. E eu vou ter que importar também o meu view e o meu button que está sendo usado. Então eu vou importar de dentro do meu React Native uma view e um button. Beleza, já estou exportando, já está criado. Eu não preciso desse navigation aqui. No exemplo lá, ele está navegando para a tela de notificação pela home. Eu vou navegar somente pelo menu do drawer, então eu vou tirar esse navigation aqui, por enquanto. Então eu vou deixar o título aqui, home screen mesmo. Beleza. Dentro do notification, mesma coisa. Então, eu vou exportar o meu componente aqui. E vou dar um import no que ele está usando aqui, que seria a mesma coisa aqui do meu home. Beleza. Nesse caso aqui, só para mostrar para vocês como a gente pode ir de uma tela dentro de uma screen, né, a gente navegar para outra. Eu vou deixar dentro do notification aqui o navigation. Esse navigation a gente recebe ele como props aqui, né? E aqui dentro do button, quando eu pressionar o meu texto que vai estar como go back home, ou seja, voltar para a tela home, ele vai navegar para a tela home, utilizando o meu navigation go back. Beleza? Então eu vou deixar ele aqui por enquanto, até para vocês verem lá o funcionamento. O que eu tenho que fazer aqui agora é dentro do meu arquivo de rota, eu vou importar esses caras aqui. Então eu vou vir aqui no início aqui
e fazer o import da minha home. Então, import from. Aí aqui seria só eu acessar a pasta, né? Então, ponto barra screens barra home screen. De dentro dela eu vou pegar a minha home screen. Vou fazer a mesma coisa com a minha tela de notifications. Só copiar aqui o nome para não ter perigo de errar. Notification screens de notification screens. Dentro do nosso Drawer Navigator, a gente vai definir quais são as screens que a gente vai ter dentro do nosso Drawer. Para isso, a gente tem um comando, uma tag, né, que seria drawer.screen. Essa tag a gente pode fechar ela diretamente aqui. E ela tem algumas propriedades. A primeira propriedade que ela tem é a propriedade name. A gente vai passar o nome, né, da nossa tela. No caso aqui, eu tenho a home. E uma outra propriedade é a propriedade componente. Que dentro aqui eu vou passar qual componente que eu vou renderizar quando eu navegar para essa tela home. No meu caso aqui, o componente que eu quero renderizar é a tela, é o componente que eu criei de home screen. Então, como eu já importei ele aqui, somente passar ele aqui dentro. Vou duplicar isso aqui e fazer a mesma coisa com o notifications. E aí eu vou estar passando aqui notifications screen. Posso salvar. Venho aqui no meu app agora. Terminou de renderizar. E aí, pessoal, para a gente acessar essas rotas, né, a gente vai ter que vir aqui no nosso arquivo apptsx e chamar o nosso arquivo de rotas. Por quê? Porque vai ser esse arquivo de rotas que vai controlar qual a primeira tela que a gente vai entrar, depois dessa tela, qual outra tela que a gente pode navegar e assim por diante. Então, dentro aqui do meu apptsx, eu vou fazer a importação do meu arquivo de rotas. Então, vou dar um import routes, foi o nome que a gente deu para esse arquivo, from, e aqui eu vou encontrar ele aqui. Então eu posso dar um ponto barra src barra routes barra routes. Espera aí que eu só errei o nome, né? Eu chamei de router. Então, beleza. Feito isso, eu posso substituir esse meu código inicial aqui pelo código aqui do meu arquivo de rotas. Tentar. Beleza, pessoal. Então, feito a chamada do nosso arquivo de routes aqui, a gente vai vir aqui antes de rodar o nosso app novamente e definir algumas propriedades para o nosso Drawer Navigator. O nosso Drawer Navigator, ele aceita, por exemplo, propriedades de estilo, onde a gente pode configurar nele a cor de fundo do nosso Drawer, nos itens que vão estar no nosso Drawer, qual o tamanho da fonte, qual cor da fonte que vai estar. Quando a gente clicar nesse ícone, se a cor vai mudar, se esse item está ativo, que cor que ele vai ficar ativo, se ele está inativo, que cor que ele vai ficar inativo. Então a gente tem como customizar de diversas formas o nosso Drawer Navigator. Para isso, a gente tem uma propriedade aqui que se chama Screen Options, que é um objeto, e dentro dele a gente consegue passar subpropriedades. Uma delas é o Drawer Style, e dentro do Drawer Style eu consigo passar, por exemplo, uma cor de fundo.
que seria o background color. Vou colocar aqui uma cor do Indica, que é a 9728 AD. Beleza, vou salvar aqui. Só abrir meu app de novo. E aqui vocês vão ver que ele já está aparecendo no nosso drawer. Inicialmente ele vai entrar na nossa tela Home, né? E se eu clicar aqui, ele vai abrir o drawer para a gente. No caso, com a cor que eu defini aqui, que vai ser a cor de fundo. Se eu colocar, por exemplo, aqui branco, azul, ele vai colorir da forma que a gente definiu. Mas para não ficar um layout tão esquisito assim, né? Vamos melhorar um pouco aqui utilizando outras propriedades que a gente tem. Então deixa eu só dividir um pouco a tela aqui. Deixa eu fechar essa parte de documentação para a gente ir estilizando aqui. Tem uma propriedade que se chama Header Tint Color, que vai ser a cor que vai estar ali no nosso texto do header, né? Então eu vou colocar aqui uma cor, vou colocar branco mesmo, separar por vírgula. A gente tem, então deixa eu salvar aqui para vocês verem. Ele sumiu aqui, né? Porque o header aqui já estava na cor branca, eu coloquei o texto na mesma cor, então ele sumiu. Então eu vou colocar uma propriedade chamada Header Style, que é parecida com o nosso Drawer Style, para a gente mudar essa cor de fundo aqui. Então nela também vai ter um background color com essa cor aqui que eu defini aqui embaixo. Só aproveitar e copiar ele aqui. Beleza, já setou a cor do nosso header. A gente pode também, se eu vier aqui em navegar, vocês vão ver que ele vai navegar para a tela que a gente quer, ó. Então eu cliquei em notificações, ele foi para a tela de notificações. Se eu clicar em home, ele já mudou aqui, ele foi para a tela de home, né? Voltando aqui em notificações, como a gente deixou aquele link lá do Navigation Go Back, se eu clicar nesse link, ele volta para a tela home, volta para a tela anterior na pilha, né? Como a gente está com o Go Back. Então eu posso definir cores aqui também para os meus botões aqui dentro do meu drawer, inclusive uma cor diferente quando o botão está ativo, que é nesse caso aqui, eu estou na tela home, a tela home está ativa, e uma cor para quando ela está inativa. Então eu posso vir aqui e colocar drawer Active Tint. Ele não está completando aqui porque não tá sem a vírgula. Active Tint Color. Vou deixar branco também. E também posso definir uma cor diferente para quando ele está inativo, que seria Drawer Inactive Tint Color. Salvando aqui. Quando ele está ativo, ele vai ficar nessa cor aqui, né? Com branco, né? E quando eu clico nele que ele fica inativo, ele vai ficar numa cor um pouco diferente. Beleza? Então, para finalizar, deixa eu só aumentar um pouco aqui o emulador para ficar mais fácil visualizar. Eu vou colocar aqui uma cor diferente aqui no meu Inactive Tint Color. Vou colocar algo voltado um pouco para o cinza, só para vocês verem que
quando ele estiver inativo, ele vai ter uma cor diferente. Quando ele está ativo, ele vai trocar essa cor. Então, cliquei em notificações, eu defini que ele vai ficar, quando ele estiver ativo, com a cor branca. E quando o item estiver inativo, nessa cor cinza. Beleza? Vou voltar aqui para o branco, para ficar um pouco melhor de visualizar aqui. E por fim, eu vou aumentar um pouco essa fonte aqui. Então a gente também consegue mexer no tamanho da fonte, consegue mexer também no tipo da fonte. Para isso, a gente tem uma propriedade que se chama Drawer Label Style. E aí a gente consegue mexer nos labels dentro do nosso Drawer. E aí eu vou colocar um font size. A gente tem aqui, ó, font weight, font size, font family, né? Vou colocar um font size aqui de 18. Salvar, ele já aumentou aqui. Beleza. Então, pessoal, a gente fez aqui toda a parte de configuração do nosso React Navigation. Também fizemos a criação do nosso Drawer Navigation. Também estilizamos o nosso Drawer Navigation. Então, se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa alguma também consideração que você tenha a fazer. Se tiver também algum vídeo, alguma parte que você queira que a gente grave aqui para vocês, pode deixar aí que a gente vai estar sempre lendo e respondendo vocês. Então já se inscreva no canal se você não é inscrito, curta, siga a gente também nas redes sociais. Toda semana a gente posta vídeo aqui no YouTube, todo dia tem postagem lá no Instagram. Então é isso, até a próxima. Valeu, pessoal!